Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria comentar o relatório que o Gallup acabou de publicar, chamado State of the Global Workplace 2022. E esse é um relatório que eu tenho acompanhado há alguns anos e é um relatório, vamos dizer, ele me traz um pouco de preocupação porque ele fala o seguinte: como é que as pessoas dentro das empresas estão trabalhando, como é que é o nível de estresse, o nível de motivação dessas pessoas e assim... Uma das coisas que mais me chama a atenção, sem dúvida nenhuma, é o seguinte: 60% das pessoas que foram entrevistadas no mundo inteiro são consideradas detached, ou seja, desconectadas. Ou seja, elas estão indo no trabalho porque elas precisam ir no trabalho, ou seja, elas não estão conectadas. E o pior, 19% são o que o relatório chama estão no estado miserável, ou miserable, ou seja, elas estão ativamente desengajadas. Ou seja, se a gente somar esses dois números, nós estamos falando em 79%. Então eu queria que você, ao ouvir esse podcast, sabe, dá uma olhada para o lado, veja as pessoas que estão trabalhando com você, ou naquela reunião online, ou na sua empresa, e pensa o seguinte: cada 10 pessoas que você está vendo, 8 pessoas não queriam estar ali. Então, assim, o que está acontecendo, né? O que a gente tem... E, assim, uma das coisas que é interessante é o seguinte: isso ainda foi pior na época agora do Covid, mas, assim, ainda é um número, na minha opinião, assustador. O relatório, ele fala por país, ele divide em países, etc. É lógico, se eu fosse comentar todos os países aqui, isso não seria um podcast, mas eu gastaria ali algumas boas e boas horas falando. Mas eu peguei alguns pontos interessantíssimos. Então, assim, o que acontece? Quando a gente fala o seguinte: o engajamento, ele cresceu, tá? Ele cresceu de 12% para 21%. Então, ou seja, a gente vê, mas quando a gente pega em termos absolutos o que é um crescimento de 12 para 21, a gente fala, poxa, é quase que dobrar o engajamento. Mas quando a gente pega 21% e compara com 100%, a gente fala, poxa, meu Deus do céu, 79% ainda estão desengajados. E é lógico, isso depende de país. Nos Estados Unidos, o engajamento teve um resultado um pouco melhor, 33%. Na Europa, pior, 14%. Então, quando eu penso assim na Europa e penso que 14%, eu fazendo aquela analogia, eu falo 86% das pessoas que trabalham na Europa, não estão felizes, não estão engajadas com o seu trabalho, e isso, sem dúvida nenhuma, impacta. Um outro ponto que me chamou, assim, muito a atenção nesse relatório é o estresse. Aí eu não vou associar diretamente ao Covid ou às tensões que a gente tem tido com a guerra na Ucrânia, mas, assim, o estresse está no ponto mais alto de todos os tempos, 44%. Ou seja, olhem de novo para aquelas 10 pessoas do seu lado, quase metade deles está detectando o quê? Um altíssimo nível de estresse. E só para concluir isso, somente 22% das pessoas entrevistadas acham que tem uma remuneração que é compatível com o mínimo padrão para se viver confortavelmente. Vou repetir, ou seja, só 22% das pessoas acham que vivem confortavelmente com o que elas ganham. Bem, é lógico, esse é um número global que, sem dúvida nenhuma, é uma aproximação. O mais alto foi a Austrália, que deu 55%, e o mais baixo a região da Sub-África, abaixo do Saara, que deu 10%, ou seja, de cada 10 pessoas, 9 não acreditam que tenham um padrão de compensação que sejam capazes de sobreviver. Então, assim, esse relatório, para mim, ele é um alerta e é uma coisa... Se a gente pensa em projetos, vamos pensar que no nosso projeto a realidade é igual. Então, pensa na sua equipe ali, você vai estar pensando que tem 8 em cada 10 ali, talvez 2 profundamente desengajados e outros 6 que estão ali desengajados. Então, é um dado meio assustador. Eu tenho a certeza de que muitos de vocês que estão ouvindo, esse relatório é gratuito, é só entrar no Gallup e baixar esse relatório, ele não é cobrado, ele é um relatório de 100 e tantas páginas, e eu sei que muitos de vocês não vão ter a paciência. Então, eu queria sugerir que vocês simplesmente lessem as 3 primeiras páginas do texto brilhantemente escrito pelo CEO do Gallup, John Clifton, que faz um resumo disso.
e ele fala sobre essa falsa sensação de ambiente de trabalho. Então, eu acho que é um relatório importante, um relatório muito sério para a gente prestar muita atenção, porque muito do fracasso dos nossos projetos é decorrente disso. E eu queria também aproveitar esse podcast para compartilhar com vocês uma notícia, para mim, extraordinária. Semana passada, meu 16º livro foi publicado, mas é um livro super especial. Ele foi publicado pela Wiley nos Estados Unidos. É um livro em parceria com, talvez, vamos dizer, o autor do primeiro livro que eu tenho livro sobre projetos na vida, o Harold Kessner, e o meu grande amigo Al Zeitun do PMI. Nós criamos um livro só de cases, de excelência em gerenciamento de projetos. Então, esse livro foi lançado, ele está sendo anunciado essa semana, mas assim, tem cases que vão da IBM, a Repsol, a Siemens, a Bosch, a Philips, ou seja, governo, instituições sem fins lucrativos, no Brasil, Hospital Albert Einstein, Ambev. Então nós temos cases dos mais variados tipos para você ver realmente como determinadas organizações conseguiram realmente levar o gerenciamento de projetos para um novo nível. Então, espero que vocês gostem. Eu vou fazer, talvez, alguns lives sobre isso, mas eu queria que vocês ficassem aí muito atentos. Como empresas de sucesso estão gerenciando esse tipo de desafio que o Gallup colocou. Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. Até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.